Vamos lá, volume e área de uma esfera. Explicar como se constrói uma esfera através de uma visualização 3D. Princípio de Cavalieri. Demonstração do princípio de Cavalieri em animação 3D. Explicar elementos do cálculo do GeoGebra. Explicar elementos do cálculo do volume de uma esfera, né? Quais são esses elementos? O cilindro equilátero, a clepsidra e a anticlepsidra. Princípio de Cavalieri no cálculo do volume de uma esfera. Demonstração do volume de Cavalieri através do princípio de Cavalieri. Demonstração do volume da esfera através do princípio de Cavalieri utilizando o GeoGebra. Área de uma esfera a partir do valor do volume. Exercícios e conclusão, né? Como se constrói uma esfera? Basta girarmos uma circunferência em torno do eixo que contém o diâmetro. Aí o pessoal vai observar, né? Deixar isso aqui passar umas 2 vezes para o pessoal entender legal o que é uma esfera e como que se constrói uma. Tem outras definições também, mas basicamente vai ser essa daqui para a gente construir todos os nossos cálculos. Princípio de Cavalieri, né? A gente vai falar um pouco sobre o princípio de Cavalieri. O que ele diz, né? Condições: que os objetos calculados tenham a mesma altura, né? E que tenham a mesma área de seção transversal em todas as alturas intermediárias, né? Então, qualquer lugar que eu cortar com o plano paralelo os dois objetos aqui, em qualquer lugar o corte vai ter a mesma área, em qualquer altura. Então, se em qualquer altura, nos cortes aqui, no fatiamento do meu objeto eu tenho a mesma área, logo eu tenho o mesmo volume. Outro exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma pilha de moedas, né? A quantidade de moedas é a mesma, então o meu volume é o mesmo, né? Só que eles estão empilhados de maneiras diferentes. Agora imagine se eu cortar essa pilha aqui, com as duas pilhas com um plano paralelo, né? Cortar na mesma altura. A área do corte vai ser a mesma também. Sempre vai ser a mesma, né? Então é isso que quer dizer o princípio de Cavalieri. Se em todas as áreas que eu corto eu tenho o mesmo volume, é a mesma área, né? Toda altura que eu corto, então eu tenho o mesmo volume nos dois objetos. Os elementos necessários para entender o cálculo do volume de uma esfera. O cilindro equilátero. Tá? O que é um cilindro equilátero? Onde o valor do diâmetro é o valor da sua altura, então diâmetro é igual a altura, quer dizer, a altura é igual ao diâmetro, né? O contrário. Então, se o diâmetro for 6, a altura será 6. Clepsidra. Clepsidra é um objeto formado por dois cones, né? Um fica equilibrado na ponta do outro. E o diâmetro do cone é o mesmo, né? Em ambos os cones. E a altura desses cones empilhados o valor é igual ao diâmetro também. Então, esse cone aqui de altura vai ter o raio. E esse de baixo aqui também vai ter o raio de altura, né? Raio com raio é igual ao diâmetro. Anticlepsidra. Anticlepsidra é a diferença dos volumes do cilindro e da clepsidra, né? Então eu tenho aqui o cilindro equilátero, que é esse cara aqui, a clepsidra e a anticlepsidra. Então a diferença entre esses dois aqui vai me dar esse cara aqui. Então a interseção que eu tenho nos dois ao mesmo tempo eu ignoro, tá? Então a minha anticlepsidra vai ser essa área aqui, ó. Tá? E ela faz um círculo, tá? Ela dá uma volta aqui, né? Porque estamos falando de um objeto circular, né? Vamos voltar aqui. Dedução do volume da esfera. Lembra do princípio de Cavalieri? Dissemos que a área da base deve ser igual dos objetos em todo lugar que a gente corta, né? Em qualquer lugar que a gente corte, a área do corte vai ser sempre o mesmo, né? Em qualquer altura. Então a gente vai ter o mesmo volume. Com a esfera é a mesma coisa, só que no caso vai ser a clepsidra. Em qualquer lugar que eu cortar ela na mesma altura que a esfera, vai ter o mesmo valor de área. Eu vou demonstrar isso aqui pelo GeoGebra. Então vamos para o cálculo em números, né? Em fórmulas. Vamos partir da premissa de que o volume da esfera e o da anticlepsidra são iguais, ok? Então o volume da esfera, ele é, de fato, igual ao da anticlepsidra. Vimos que o volume da anticlepsidra é igual ao volume do cilindro, menos o volume da esfera. É igual ao volume do cilindro menos o da clepsidra, né? Os dois cones equilibrados. Então, o que é o volume da anticlepsidra? É o volume do cilindro menos dois volumes
2 vezes o volume de um cone, né? Então vamos continuar aqui. Mudei a cor aqui para ficar mais claro na hora que a gente for fazer o cálculo. Então vamos recompor, né? Qual que é a fórmula do volume de um cilindro? A área da base vezes a altura, né? E qual que é a fórmula do volume de um cone? 1/3 a área da base vezes a altura, tá? Esse 2 aqui é porque são 2 cones, né? Então o volume da esfera é isso aqui. Colocamos a fórmula da área, né? Que é a mesma nos dois casos, que é qual que é a fórmula da área de uma circunferência? Π vezes r ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado vezes a altura, a gente viu que é igual ao diâmetro, né? O diâmetro são 2 raios. Aqui nesse outro objeto também, a altura aqui vai ser raio só, porque eu tenho 2 cones. Então, eu estou calculando a área de um cone, né? Eu vou calcular o volume de um cone só aqui. Se eu vou calcular o volume de um cone e vou depois multiplicar por 2, então eu tenho que colocar só R no valor da altura. Vamos agora realizar a multiplicação, né? A gente multiplica esses dois aqui, esse raio aqui vai dar raio ao cubo, né? 2π vezes raio ao cubo. Aqui vai dar 2/3 de π vezes raio ao cubo também. E agora a gente só realiza um MMC para ter o mesmo denominador nas duas questões aqui. E essa vai ser a minha fórmula da esfera, tá? Do volume da esfera, beleza? A área de uma esfera. Imagine que há duas esferas, uma dentro da outra. Entre elas existe uma distância d. Então tem uma esfera verde que é a menor e a maior que é a roxa, a lilás. O raio da menor vai ser r, né? O raio da maior vai ser raio mais distância, né? Existe uma distância entre as duas. Quando a gente calcula o volume de um prisma, a gente faz o quê? Área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura é o quê? A distância entre a parte de baixo e a parte de cima do meu prisma. Entre a base e o topo do meu prisma, a altura é minha distância. Então, a fórmula do volume de um prisma qualquer. Volume é igual a área vezes altura, correto? Então, aqui, volume é igual a área vezes distância. Distância entre as duas bases ali. Volume vai ser igual a área vezes d, que é a distância. Volume dividido pela distância vai ser igual a área. Guardem bem essa fórmula, ela está aqui no cantinho, aqui, vai ficar o tempo todo aqui. Vamos calcular a distância entre essas duas esferas. A distância entre as duas esferas vai ser a diferença do volume. A esfera maior, que eu coloquei na mesma cor aqui, menos a menor, tá? E qual que é a fórmula do volume da esfera? A gente acabou de calcular a fórmula do volume da esfera, né? Então, 3/4 de π é 4/3 de π, que multiplica o raio ao cubo, né? Qual que é o raio da minha circunferência maior? R mais D. Esse é o raio da minha circunferência maior. Então, eu tenho R mais D ao cubo, né? E a fórmula da esfera menor vai ser 4/3 de π vezes raio ao cubo, né? Porque o raio aqui vai ser só R mesmo. Colocamos 4/3 de π em evidência. 4/3 de π vai ficar desse jeito aqui, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar a distributiva de R mais distância ao cubo. Vai ficar um cálculo um pouco gigante, mas a gente vai poder simplificar e cortar bastante coisa aqui. Agora cancelaremos o R3, né? Volume vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar D em evidência, certo? Então vai ficar volume, vai ficar igual a 4/3 de π vezes D, né? Menos 3 diâmetro distância vezes raio, mais 3 raio ao quadrado, mais distância ao quadrado. Agora a gente vai passar o D dividindo. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? O que acontece aqui nesse caso? O que eu tenho aqui? Eu tenho volume menos distância, dividido pela distância. Um volume
menos outro volume, vai me dar um volume de resposta, né? Então, o que é um volume dividido por uma distância? Volume dividido por uma distância é a minha área, né? Então, eu posso mudar esse nomezinho aqui para a área da seção esférica, tá? É igual a 4/3 de π, né? Vezes 3 distância r, mais 3r ao quadrado, mais distância ao quadrado. Vamos assumir que a distância entre os meus dois objetos vai ser 0, ou um valor muito próximo de 0. Por quê? Porque daí eu vou estar descobrindo o valor da minha circunferência. Imaginem que eu tenho aqui, de distância, uma folhinha de papel, que é um negócio muito fino, né? Que é só uma capinha, que a gente chama aqui, que a gente desenha numa folha, um negócio em um plano 2D, né? Então, imagine que seria uma coisa muito fina, então eu estaria calculando uma casca aqui. Então, a gente pega e substitui esse D por 0. E ele vai ficar desse jeito aqui. O que acontece, né? O 0 vai anular as multiplicações que eu tenho, certo? Ficando dessa maneira a minha fórmula. A área da seção esférica é igual a 4/3 de π vezes 3 raio ao quadrado. Eu vou simplificar esse 3 aqui. Vai me sobrar o quê? 4π vezes raio ao quadrado. Beleza? Essa é a fórmula da área, né? Não coloquei exercício aqui, falta colocar o exercício em uma conclusão. Se alguém estiver disposto a fazer aí, por favor.